Oi, gente, Andressa aqui. Hoje agora a gente vai começar a aula de ácidos nucleicos, que fazem parte do grande grupo das moléculas orgânicas, ou seja, junto com os carboidratos, ou também chamados de glicídios, junto com as proteínas, com os lipídios e com as vitaminas. Mas quem são os nossos ácidos nucleicos? São DNA e RNA. Essas siglas, gente, elas derivam da expressão em inglês. Em português, a gente também pode encontrar ADN ou ARN, que significam o quê? Ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico. Eles são muito parecidos. Tem algumas diferenças que a gente vai falar aqui já já. Mas ambos são polímeros, são moléculas grandes, complexas, constituídas por moléculas menores chamadas de monômeros. Assim como os aminoácidos que a gente viu lá nas proteínas, assim como os monossacarídeos, dos polissacarídeos, dos carboidratos, aqui nos ácidos nucleicos nós teremos os nucleotídeos. E cada nucleotídeo é constituído por um fosfato, uma pentose, que é um açúcar com 5 carbonos, um monossacarídeo, e uma base nitrogenada, que, como o nome já diz, contém nitrogênio na sua composição, certo? A junção de uma base nitrogenada com uma pentose é chamada de nucleosídeo. E a gente vê que, as pentoses que formam DNA e RNA são diferentes. E as bases nitrogenadas que formam DNA e RNA podem ser iguais ou podem ser diferentes. Então, a gente tem aqui, basicamente, dois tipos de pentoses, de açúcares. A gente tem a desoxirribose, que vai constituir o DNA, daí que o nome DNA, vem, ácido desoxirribonucleico, e temos a pentose ribose, que constitui o RNA, também dando o nome de ácido ribonucleico para essa molécula, certo? E nós temos várias bases nitrogenadas, nós temos 5 tipos de bases nitrogenadas. Nós temos adenina, guanina, timina, citosina e uracila, que a gente vai começar a se referir delas com a letra inicial do nome, ou seja, adenina A, guanina G, timina T, citosina C e uracila U. E essas bases nitrogenadas, elas são divididas em 2 grupos de acordo com a sua natureza química, com a sua forma molecular. Nós teremos as bases nitrogenadas púricas, ou também chamadas de purínicas, que são adenina e guanina, e temos as bases pirimídicas, ou também chamadas de pirimidínicas, são a timina, citosina e uracila. Ai, professora, mas como é que eu vou lembrar desses nomes? Você vai lembrar de água pura. Adenina e guanina são púricas, e o restante é pirimídica. Isso vai ser importante principalmente no DNA, porque o DNA ele é uma molécula de fita dupla, ou seja, são 2 fitas de nucleotídeo que interagem entre si. E aí a gente vai ver mais para frente que uma base púrica, ela interage com uma base pirimídica. Também é importante para a formação do RNA num processo de transcrição, que é quando a gente pega um trecho de DNA que tem lá uma sequência de nucleotídeos e a gente transcreve para uma molécula de RNA que também vai ter uma sequência de nucleotídeos e que vai ter uma informação, a mesma informação, só que não escrita da mesma maneira que aquele trecho de DNA. Mas transcrição vai ficar mais para frente. Vamos voltar aqui e continuar a falar de ácidos nucleicos. A gente tem algumas diferenças entre DNA e RNA. A primeira que eu já falei para vocês é que o DNA ele é uma fita dupla. São 2 fitas de nucleotídeos que interagem entre si. A gente diz que o DNA ele é uma fita dupla formada por 2 hemimoléculas, que seriam as fitas de nucleotídeo, que são complementares, porque uma base púrica interage com uma pirimídica, e são antiparalelas. Já já a gente vai entender o sentido de ser antiparalelas. Está ligado com a síntese da fita de nucleotídeo. Então, guarda essa informação que depois a gente volta nela. Quais são as outras diferenças de DNA e RNA?
Será que a gente encontra essas 5 bases nitrogenadas aqui, tanto no DNA quanto no RNA? Não. DNA e RNA apresentam 4 tipos de bases nitrogenadas, que a gente percebe, ó, que no DNA nós temos citosina, no RNA também. No DNA nós temos guanina e no RNA também. No DNA temos adenina e no RNA também. O que muda entre aqui o DNA e o RNA é a 4ª base nitrogenada, 4º tipo, né, de base nitrogenada. No DNA nós teremos a timina e no RNA nós teremos a uracila. Então, supondo que você se depara com uma questão que tem uma fita lá de nucleotídeos, uma fita de ácido nucleico, e a questão não te diz se é um DNA ou se é um RNA. Como é que você vai saber diferenciar? Primeiro, ver se é uma fita dupla ou uma fita simples. Segundo, se for só uma fita que pode representar apenas uma das fitas do DNA, você vai procurar ver se tem uma base nitrogenada, timina ou uracila. Se tiver timina, é um DNA. Se tiver a uracila, é um RNA. O que mais? A pentose, como a gente falou, a ação é diferente no DNA e no RNA. No DNA nós temos a desoxirribose e no RNA nós temos a ribose. São pentoses muito parecidas. Sabe qual é a diferença? É que a desoxirribose ela tem um oxigênio a menos. Olha o nome dela. Desoxirribose, certo? Qual é a função? A função do DNA, basicamente, é conter a informação genética, que vai determinar toda a atividade da célula, toda a síntese de substâncias, seu crescimento, sua reprodução, vai ser responsável pela transmissão das características para outras células, para outros indivíduos, né? Então, ela promove hereditariedade dessas características e pode ser que também, no caso do RNA, a gente tenha uma função de síntese de proteínas. Existem alguns tipos de RNA, como a gente vai ver, mas todos eles estão envolvidos de alguma maneira na síntese proteica, na síntese de proteínas, certo? Só uma observaçãozinha que está aqui embaixo. Existem alguns vírus que têm como material genético principal o RNA. Ou seja, nesses vírus, o RNA vai ter a função de carregar a informação genética responsável pela formação de novos vírus, né? Para a síntese de novas proteínas virais e coisas do tipo, certo? Quais outras diferenças nós temos? Nós temos aqui também a enzima que é responsável pela hidrólise, faltou um acento aqui, né? São enzimas diferentes que atuam nesses nucleotídeos, ou seja, quando a gente ingere, nos nucleotídeos não, me desculpa, nos ácidos nucleicos. Quando a gente ingere alguma comida, um alimento que tem células, essas células têm ácidos nucleicos no seu interior. O DNA ele está presente dentro do núcleo da célula, mas a gente também pode encontrar um DNA mitocondrial e um DNA do cloroplasto. E o RNA ele pode se encontrar no núcleo, no citoplasma de uma célula ou ainda dentro de mitocôndrias e cloroplastos. Mas quando a gente ingere um alimento que tem ácidos nucleicos, a gente digere esses ácidos nucleicos. Nós temos enzimas que vão quebrar a ligação que acontece entre os nucleotídeos, porque as fitas de DNA e RNA, elas são formadas assim. Um nucleotídeo se liga a um outro nucleotídeo, se liga a um outro nucleotídeo e assim por diante. Essas enzimas são desoxirribonuclease, que atua no DNA, e a ribonuclease, que são enzimas pancreáticas, são produzidas lá no pâncreas, formando suco pancreático, que vai ser liberado no duodeno. Não sei se vocês já tiveram ou já viram a aula de digestão. Então, depois lá na frente, ó, dá uma olhadinha que você vai reparar nessas enzimas. E a enzima responsável pela síntese dessas moléculas também vai ser diferente. A enzima que sintetiza uma fita de DNA, que polimeriza nucleotídeos de DNA, é chamada de DNA polimerase. As enzimas, gente, normalmente têm uma terminação ase, né? Então, a enzima que produz, que polimeriza DNA, DNA polimerase. Da mesma maneira, a enzima que sintetiza um RNA, que polimeriza os nucleotídeos de um RNA, será chamada de RNA polimerase. Bom, gente, a gente estava vendo que
Existem enzimas responsáveis pela síntese tanto de DNA quanto de RNA. A enzima que sintetiza DNA é a DNA polimerase. E a enzima que sintetiza o RNA é a RNA polimerase. E vimos que tanto DNA quanto RNA são polímeros de nucleotídeos, ou seja, a gente precisa ligar um nucleotídeo a outro nucleotídeo a outro nucleotídeo para formar uma fita. Sem distinguir os nucleotídeos DNA e RNA, como é que acontece essa síntese? Vamos lembrar o seguinte, ó. Isso daqui é um nucleotídeo. Um fosfato ligado a uma pentose, um açúcar, ligado a uma base nitrogenada, certo? Em química, quando a gente tem moléculas muito grandes de carbonos, a gente tende a numerar esses carbonos. Então, olha só, a pentose aqui, que tem 5 carbonos, tem uma certa numeração. Esse carbono dessa pontinha é o carbono 1, 2, 3, 4 e carbono 5. E percebam que para um nucleotídeo se ligar ao outro, essa ligação ela precisa acontecer entre o carbono 3 de um nucleotídeo com o fosfato ligado ao carbono 5 do nucleotídeo seguinte. E essa ligação ela é chamada de fosfodiéster. Gente, é muito importante que a gente não confunda essa ligação com a ligação peptídica. Muitos alunos confundem, talvez porque proteínas também são formadas por monômeros, que são os aminoácidos têm nitrogênio, as pessoas podem confundir um pouco, mas lembrem que ligação peptídica forma um peptídeo, que é uma proteína pequena. Enquanto que aqui estamos falando da ligação fosfodiéster, que é uma ligação que acontece entre nucleotídeos de ácidos nucleicos. Perfeito? Cada nucleotídeo tem um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada que também tem nitrogênio. Bom, gente, em eucariotos, o DNA e o RNA eles são moléculas lineares. Então, existem extremidades. Gente, em eucariotos, o DNA ele é linear e o RNA também é linear. Então, a gente precisa pensar que esses ácidos nucleicos eles vão apresentar extremidades livres, que não estão ligadas a nenhum outro nucleotídeo. Nos procariotos, o DNA ele é circular, então não existem extremidades. Mas pensando naqueles que apresentam extremidades, que apresentam essas extremidades livres, como é que a gente vai distinguir essas extremidades? Gente, olha só, pensando que a gente tem uma fita formada por esses 2 nucleotídeos, certo? Esse primeiro nucleotídeo aqui, ele não está ligado a nenhum outro nucleotídeo anterior. Então, ele apresenta aqui ó, o fosfato que está ligado ao carbono 5 da pentose livre. E a gente diz que essa extremidade, então, ela é chamada de 5' E esse outro nucleotídeo aqui, ó, não está ligado a nenhum outro nucleotídeo abaixo dele. E ele apresenta o carbono 3 da pentose também livre, que não vai estar ligado a um fosfato do próximo nucleotídeo. Então, essa extremidade é chamada de 3'. Então, percebam que a síntese de DNA e RNA, ela ocorre no sentido 5', 3', mas as enzimas, elas atuam aqui, ó, promovendo a ligação de um carbono 3 da pentose de um nucleotídeo com um fosfato ligado ao carbono 5 do nucleotídeo seguinte. A DNA polimerase, gente, ela só atua no sentido 5', 3', que a gente diz, então, que é o sentido da vida. E esse sentido vai ser muito importante para quando a gente falar de replicação de DNA, da formação de novas moléculas de DNA, certo? Mas isso é muito importante a gente entender. Elas atuam no sentido 5', 3', promovendo a ligação entre o carbono 3 de um nucleotídeo com o fosfato de um carbono 5 do nucleotídeo seguinte, certo? Então, só para dar uma informaçãozinha que a gente vai guardar e a gente vai lembrar dela quando falar de replicação. Para que a DNA polimerase atue, ela precisa ter um nucleotídeo com uma extremidade 3' livre, para que ela faça esta ligação aqui, certo? Então, a DNA polimerase, ela não tem a capacidade de inserir
o primeiro nucleotídeo ou os primeiros nucleotídeos de uma fita de DNA. Ela só consegue fazer a ligação de um carbono 3 de um nucleotídeo com o fosfato de um carbono 5 do nucleotídeo seguinte, certo? Ficamos por aqui.